Agora chegamos aqui em São Paulo com a próxima opinião que você vai ouvir com a comentarista Tameia Danelon. São Paulo e chuvosa, hein? Vejam que ali atrás de Tameia tá tudo escuro, chove muito na Avenida Paulista neste momento. Tameia, como sempre, bem-vinda, viu? Boa semana para nós. Muito obrigada, Elisa, para todos nós. Aqui parece que tá noite, né? Tá tudo bem escuro aqui na rua. Exatamente. Agora, pela sua imagem, trouxe essa impressão mesmo. Chuvarada danada na Avenida Paulista. Mas vamos em frente aqui. Liberdade de opinião agora nessa nossa segunda parte. A cúpula da CPI da pandemia decidiu adiar a leitura e a votação do relatório final. A leitura, que seria na terça-feira, amanhã, dia 19 de outubro, ficou para depois de amanhã, quarta-feira. E a votação, que seria na quarta-feira, agora vai ocorrer no dia 26, na semana que vem. A CNN apurou que algumas divergências motivaram o atraso e, entre essas divergências, está a inclusão do senador Flávio Bolsonaro no parecer. A CNN, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, afirmou que o adiamento é para evitar brechas jurídicas para os possíveis indiciados. Vamos ouvir, então, por meio de um áudio, o que ele disse. Ontem eu conversei com o vice-presidente, o senador Randolph, e ele me alertava, e eu também fui alertado por vários juristas, que lido na terça e votado na quarta, poderia caber uma ação na justiça através do Código Penal, porque várias pessoas estão sendo indiciadas. E, nesse sentido, nós não teríamos um prazo suficiente para análise do relatório, os membros, o colegiado todo. Só quem tem conhecimento do relatório todo até agora é o relator. Ninguém tem, né? Nenhum grupo, nenhum senador teve acesso ainda. Tameia, esse atraso, essa espera na leitura do relatório final acaba expondo uma divergência ali no meio da cúpula. Você acredita que essa divergência, ou mais, que esse atraso, pode trazer uma impressão negativa para a CPI da pandemia? Olha, eu acho que não, Elisa, porque essa fase final é a fase mais complexa, digamos assim, né? Porque esse relatório, ele tem que ser um relatório jurídico, tem que estar claramente quais são os crimes eventualmente praticados, quem seriam as pessoas que praticaram esses ilícitos que o relator entende que foram configurados. Então, é importante que tenha uma certa prudência e que haja também um tempo para os próprios membros da CPI depois analisar esse relatório. Como bem salientou o presidente, ficaria muito próximo se fosse lido, por exemplo, amanhã e dali 2 dias já ter essa votação. Então, um dia a mais que demore para que seja lido o relatório, eu não vejo muita alteração, não haveria nenhum tipo de problema e acho razoável também que os demais membros da CPI tenham esse prazo um pouco mais estendido, aproximadamente uma semana, para que eles possam ler, para que eles possam formar o seu convencimento e depois eles vão ter mais elementos para fazer uma votação. Porque os senadores, eles não são especialistas da área jurídica, então eles vão ter que se valer dos seus assessores para que fique um relatório um pouco mais conciso, que não tenha assim, muitas informações, que até dificulte posteriormente a análise do próprio Procurador-Geral da República. Então, quanto mais sucinto for, quanto mais objetivo for, quanto mais claro estiver o relatório, vai facilitar os trabalhos depois do Procurador-Geral e para ele até compreender e formar a convicção dele. E, além disso, é importante que esteja muito claro também quais eventuais crimes foram praticados e que seja indicado também as evidências, as provas que levaram a essa conclusão, né? Porque esse chamado indiciamento que é realizado pela CPI é o mesmo indiciamento feito pelo delegado quando ele está investigando no inquérito policial. Então, o que é esse indiciamento? Indiciamento é um ato formal, seja do delegado, ou seja do relator da CPI, onde ele se convence que ocorreu a prática do crime e também ele vai indicar quem teria praticado esses crimes. Então, também é importante ressaltar que a CPI ela não julga esses investigados e também não pode aplicar sanções.
quem o fará será o Procurador-Geral da República, que ao receber esse relatório, ele vai analisar se é o caso de já oferecer uma denúncia criminal, ou seja, já propor a abertura de uma ação criminal contra os investigados, ou arquivar o relatório, caso ele entenda que não há prática de crimes. E o terceiro caminho do Procurador-Geral é até instaurar um outro procedimento para, eventualmente, ele realizar outras investigações. Daqui a pouco, inclusive, ao vivo, aqui na CNN Brasil, nós vamos ouvir o senador Renan Calheiros, o relator da CPI da pandemia, em uma entrevista exclusiva. E o relator da CPI pretende pedir o indiciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, por homicídio. Este é um dos 11 crimes que serão atribuídos ao presidente pelo parlamentar. A CNN apurou que a classificação é de homicídio comissivo por omissão, já que Jair Bolsonaro vai ser acusado de provocar mortes por descumprir os seus deveres como chefe da nação. Também vai pesar contra Bolsonaro o crime contra a humanidade, o que pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. A apoiadores, o presidente ironizou o possível indiciamento. É cabível, Tameia, um possível indiciamento por homicídio do presidente da República na CPI da pandemia? Olha, Elisa, eu como professora de processo penal, eu sempre explico para os meus alunos que quando se denuncia, quando se pede uma ação penal contra alguém por homicídio, é um crime muito grave. Então tem que ter os elementos que caracterizam o crime de homicídio. E um dos elementos é o dolo. O que é o dolo? É a vontade de praticar um homicídio, é a vontade de ter aquele resultado morte. Então, eu acho que, claro que eu não analisei o relatório, mas eu não vejo elementos como professora de eventual prática de homicídio, eventual prática de genocídio e muito menos esse homicídio comissivo por omissão, né? O nome é bem complicado, eu vou tentar explicar um pouquinho para quem está nos assistindo. O crime comissivo por omissão é aquele crime muito peculiar, tem que ter uma característica própria do agente, ou seja, da pessoa que comete esse homicídio. Então, quando que ocorre esse homicídio? Quando uma pessoa ela é responsável, ela é chamada de garante pela uma terceira pessoa. Então, por exemplo, uma mãe, ela é responsável por alimentar o seu filho pequeno, alimentar o seu bebê. Se ela não alimenta e se esse bebê vem a falecer, o que aconteceu? A mãe foi omissa. Ela não praticou nenhum ato, ela não matou diretamente por um ato comissivo, mas ela se omitiu e ele morreu. Um outro exemplo, imagina uma clínica psicológica onde uma pessoa está internada por tentativa de suicídio. Então, o enfermeiro entra no quarto e vê que a pessoa está praticando atos para se suicidar. E o enfermeiro fica parado. O enfermeiro tem a obrigação legal, ele é o garante para impedir esse suicídio. Então, ele poderá responder por homicídio comissivo por omissão. Não sei se ficou claro. Então, para que você indicie alguém pela prática de homicídio, tem que estar muito claro que essa pessoa tinha a intenção de matar. Então, eu posso estar equivocada, mas não me parece que o presidente tinha a intenção de matar brasileiros, que ele gostaria que pessoas morressem por conta do Covid. Claro que é muito questionável alguns posicionamentos e algumas falas do presidente. Muita gente diz que ele não estimulava o uso de máscaras porque ele próprio não se utilizava, que ele também não incentivava as pessoas a se vacinar. Então, as pessoas podem formar esse entendimento de que ele não agia como um presidente, como responsável por uma nação no que se refere a isso. E as pessoas têm a liberdade de opinião, mas daí a imputar ao presidente o crime de homicídio, eu acho que é muito grave. E principalmente de genocídio, que já foi dito, né? O crime de genocídio é mais grave ainda. O genocida, ele quer extirpar uma raça, uma religião, um grupo étnico. Então, isso é muito mais grave ainda, né? A gente pode trazer exemplos de genocídio que aconteceu na Alemanha de Hitler, onde a intenção era exterminar os judeus e eventualmente também negros. Um outro exemplo, a ação de grupos extremistas que querem exterminar os cristãos, aí pelo cunho religioso. Então, acho que o eventual indiciamento por seja genocídio ou homicídio qualificado do presidente da República, eu acho que seria um pouquinho exagerado.
8h52. Seguimos aqui repercutindo os principais assuntos do Brasil e ouvindo na sequência os nossos comentaristas do Liberdade de Opinião. O relatório da CPI, o relator, aliás, da CPI, o senador Renan Calheiros, ainda deve pedir o indiciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro Eduardo Pazuello e até dos filhos do presidente. A CNN apurou que Flávio Bolsonaro seria incluído no grupo que divulgava notícias falsas sobre a Covid-19, levando a população a adotar comportamentos inadequados durante a pandemia. Renan Calheiros também vai propor projetos com mudanças de lei que incluem a criminalização de fake news e alterações na lei de lavagem de dinheiro para coibir o financiamento de conteúdo falso. Tameia, não existe um tipo penal para as chamadas fake news, mas é sempre importante trazer à tona esse tipo de discussão e até que ponto uma fake news pode influenciar as atitudes de uma outra pessoa que a gente às vezes nem imagina quem seja, não é? Porque você não tem controle de onde essa fake news vai poder chegar. Colocar os filhos do presidente no relatório por esse motivo pode abrir brechas jurídicas, Tameia? Olha, veja, Elisa, de fato não há o crime de fake news, não está previsto no Código Penal ou alguma outra legislação a tipificação de ser crime divulgar notícias falsas, né? O que nós temos são crimes parecidos, são os crimes chamados crimes contra a honra, que é o crime de injúria, calúnia e difamação. Então, se alguém ofender alguém, uma terceira pessoa, ou caluniar alguém, essa calúnia sendo falsa, né? Que o crime de calúnia, o pressuposto é que a notícia seja falsa, que a imputação seja falsa, a pessoa já vai responder por esses delitos. Eu tenho a minha opinião, Elisa, que eu sou contra a tipificação do crime de fake news. Primeiramente, porque, claro que existem verdades, né? Existem fatos que são verídicos, que não há possibilidade de contestação, mas existem muitas opiniões. Então, uma pessoa pode ter uma opinião A divergente de um outro que pensa B. Então, a partir do momento em que você criminaliza a eventual divulgação de fake news, você pode limitar a liberdade de expressão das pessoas, a liberdade de opinião das pessoas, né? Então, a pandemia é um exemplo, por exemplo, no que se refere aos tratamentos, né? Tem médicos que acham que aqueles tratamentos preventivos têm eficácia, outros que não. Então, você dizer que divulgar fake news seria crime, aquele que diz que não tem eficácia vai tentar criminalizar o outro e vice-versa. Então, eu preservo muito a liberdade de expressão, muito a liberdade de opinião. E os crimes, eles não podem ser muito genéricos, não podem ser muito vagos. Então, eu sou contra tipificar o crime de fake news. Então, incluir eventual filho do presidente, seja o Flávio, quem quer que seja, por disseminar fake news, ou por eventualmente divulgar conteúdos onde fez com que pessoas deixaram de se preservar e disseminou o vírus. Eu também acho que é muito difícil essa tipificação, essa criminalização, porque fica muito genérico. E o Código Penal, ele tem que sempre demonstrar, o direito penal, perdão, sempre tem que trazer a vontade da pessoa em ter aquele resultado. Então, vamos supor, vamos hipoteticamente imaginar que de fato houve disseminação de conteúdo falso e essa disseminação fez com que as pessoas não se cuidassem devidamente e por conta disso alastrou a epidemia. Vamos partir desse pressuposto como verdade. Ainda assim, eu entendo que não pode caracterizar um crime, porque você tem que demonstrar que houve a vontade da pessoa, a vontade do agente, a gente fala sujeito ativo, né, que pratica o crime, em ter aquele resultado, em aumentar os efeitos da epidemia, em resultar em homicídios. Então, eu acho que também é exagerar um pouco, esticar demais a corda, incluir o filho do presidente no que se refere a este fato. Claro, se ficou provado a prática de outro ilícito no que se refere a outra conduta, aí a gente teria que analisar melhor para ver se os requisitos estão presentes. Tameia Danelon. Obrigada, viu, Tameia, pelas explicações e pelas opiniões em mais um dia com a gente nesta chuvosa cidade de São Paulo. Bom dia, viu? Muito obrigada, Elisa. Bom dia para você também.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.